Meus amigos, é com alegria que participo desse Congresso de Literatura Católica. Parabenizo a iniciativa do Eduardo, do Joel, de todos aqueles que de algum modo contribuem para que o Congresso aconteça. E você, ouvinte, que ingressou aí para assistir às palestras, realmente é muito importante, especialmente por ser literatura católica. A Igreja, em sua história bimilenar, tem uma riqueza cultural enorme, a partir da base que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e essa riqueza literária, ao longo de 20 séculos, ela é apreciada a cada geração, especialmente por aqueles que querem compreender melhor o ensinamento da Igreja a respeito de todas as questões da vida. De maneira que, quando eu vi os nomes dos autores que o Congresso iria estar tratando, eu acabei percebendo que faltava ali Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, como mulher, como religiosa, como alguém realmente a quem eu tenho uma especial devoção. E aí fizemos então uma conversa, a sugestão de que não poderia faltar Santa Teresinha nesse congresso. E sobre Santa Teresinha, eu tenho assim uma particular devoção, porque eu fui batizado na igreja de Santa Teresinha e fiz questão de, quando me casei, em 97, de ir até a igreja em que fui batizado para receber o sacramento do matrimônio. Isso para mim foi muito importante, na mesma igreja. E depois, eu me recordo que quando as relíquias de Santa Teresinha passavam pelo Brasil, nós fizemos questão de visitá-las, foi em Minas Gerais, inclusive, que nos deslocamos até lá. E hoje moro em São Bento do Sapucaí, desde 2001, e acabei depois, pela graça de Deus, indo morar, residir, comprando uma propriedade no bairro de Santa Teresinha. Então, essas coincidências da providência sinalizam realmente essa proximidade que nós temos em nossa história de vida com essa grande santa, que realmente deixou assim um testemunho de vida e uma obra literária importante que certamente não poderia faltar de ser apresentada nesse Congresso de Literatura Católica. Eu quero lembrar, que quando a gente ouvia falar de Santa Teresinha, eu quero observar, assim, algo assim que eu sempre me chamou muita atenção, assim, a incrível popularidade de Santa Teresinha, Depois, eu acho que de Nossa Senhora, é a santa mais popular da história da Igreja, da história moderna, principalmente, do século XX. E os papas realmente reconheciam já no tempo do processo de sua beatificação e de sua canonização, a extraordinária popularidade de Santa Teresinha, uma coisa que foi acontecendo naturalmente, Não que em vida, na sua vida ela não teve essa popularidade, Mas depois da sua morte, de uma vida breve, porque ela morreu com 24 anos, as coisas foram acontecendo de uma tal forma, os milagres, os testemunhos, os depoimentos, quer dizer, as histórias que foram surgindo, os encontros com a vida de Santa Teresinha, a sua literatura que ela deixou como testemunho de vida, de santidade, acabou assim ganhando o mundo inteiro, Uma estrela que fulgurou, assim de modo assim tão especial na história da Igreja e que tem muito a nos dizer nos dias de hoje, aqui no século XXI, sobre como viver, o Evangelho à luz da fé católica, a fé firmíssima que ela afirmou em sua vida,
que ela testemunhou, que ela vivenciou e que ela compreendeu de um modo tão especial realmente o ensinamento da igreja. Eu quero lembrar que em relação a essa questão da popularidade, eu acho que talvez mesmo só São Francisco de Assis, né, tem essa popularidade espontânea que veio a partir de sua vida. E Santa Teresinha, no Brasil, eu penso que deve ser a santa mais popular, mais conhecida. Aonde você vai, em qualquer cidade do país, qualquer cidade, você vai ter uma igreja dedicada a Santa Teresinha. Ela que foi canonizada em 1925, só para você ter uma ideia, no dia da sua canonização, né, houve toda uma preparação com archotes de fogo, todo um preparo para que toda a Basílica de São Pedro tivesse toda iluminada, preparada. Chamou até a atenção do New York Times na época, né? Assim, como foi a preparação da festa de canonização de Santa Teresinha em 1925. E 60 mil pessoas compareceram na festa, na celebração de canonização de Santa Teresinha. Na época era um número extraordinário de fiéis, de devotos, que realmente compareceram na Basílica de São Pedro. De maneira que é muito tocante, né, que essa popularidade, a forma como a sua história foi ganhando o coração das pessoas de todas as nações, né? Eu me recordo aqui que se ela tivesse vivido mais anos, talvez como missionária, ela iria até a Indochina. Havia até já cartas, né, correspondência no sentido de que ela pudesse ir até para a Indochina francesa, então ganharia até a Ásia, quer dizer, mas viveu 24 anos apenas na França. Ela teve apenas um período em que ela viajou com o seu pai, né, para Roma e algumas cidades ali da Itália, né, Milão, Veneza, Loreto, Assis, Nápoles. Então, algumas cidades em peregrinação, que ela foi por ocasião do jubileu do Papa Leão XIII, né? E somente foi feita essa viagem. Mas, de qualquer forma, Santa Teresinha, ela viveu praticamente em Alençon, onde nasceu, né, no dia 2 de janeiro de 1873, e viveu em Alençon no período em que a sua mãe, né, a santa, hoje santa, Zélie Guérin, né, casada com também, hoje santo, canonizado pelo Papa Francisco em 2015, Louis Martin. E o que é muito bonito se ver na história de Santa Teresinha é que nesse período em que ela viveu em Alençon, nasceu em Alençon, né, ela já desde o início teve assim a graça de ter uma família santa. Isso nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso foi muito importante, foi o ambiente criado, né, preparado por Deus para que ela tivesse realmente condições propícias para ter aquela determinação, como diria Santa Teresa de Ávila, em ser santa. Então, o ambiente materno, o ambiente paterno, o ambiente da família, a acolhida da sua família foi muito importante. A família que vivia realmente imbuída, né, do propósito de santidade, foi muito importante para que desde o início Santa Teresinha aspirasse, desejasse realmente ser santa. Essa foi a sua principal vocação, e a contribuição dos seus pais foi muito decisiva nesse sentido. Então ela tem uma primeira fase da vida dela em Alençon, com as suas irmãs, o casal hoje santo, São Louis Martin e Zélie Guérin, tiveram 9 filhos, tá? Só que 4 faleceram, novos, muito novinhos, e uma delas inclusive com 5 anos e meio. E o que é interessante é que já desde o casamento dos santos São Louis Martin e Santa Zélie Guérin, os dois eram muito piedosos, né? Ele relojoeiro, né? Ela bordadeira, teve muito sucesso nessa atividade de bordados, né? Em Alençon, e tudo feito com muito zelo, com muito cuidado. O ambiente da casa era assim havia muito cuidado para que houvesse o melhor ambiente. E na casa em Alençon,
é onde Santa Teresinha nasceu, ela e suas irmãs, que depois vão se tornar também religiosas do Carmelo. Ela, desde cedo, às 5h30 da manhã, com missas diárias, né, com jejuns, com orações, tá? Então havia todo aquele ambiente, né, realmente de viver realmente a fé católica, que os pais, né, eram muito zelosos nesse sentido. E é interessante que os dois, os pais de Santa Teresinha, eles queriam ser religiosos, mas acabou, né? Os dois tiveram uma história de que houve um impedimento, né? Tanto que, por exemplo, Louis Martin, né, não sabia latim quando ele foi se apresentar, né, a querer seguir a vida religiosa. E também a Zélia Guerrin também acabou não sendo aceita. E acabaram se conhecendo e se casando. E mesmo quando se casaram, aconteceu uma coisa muito interessante. Eles queriam manter uma vida assim de piedade e até de abstinência, né? E aí o confessor deles disseram: não, vocês casaram, vocês têm que estar abertos à vida. E aí eles compreenderam realmente essa sacralidade do matrimônio com abertura à vida e tiveram nesse ambiente de devoção e de profunda fé, tiveram 9 filhos.